Você já percebeu como certas pessoas possuem uma presença magnética que transforma o ambiente ao redor delas sem pronunciar uma única palavra? Elas não gritam, não imploram, simplesmente se recolhem e de repente tudo se transforma. A atmosfera muda, as pessoas começam a questionar, a buscar, a sentir. Agora imagine se você fizesse o mesmo. Se parasse de reagir instantaneamente a cada situação, se escolhesse o silêncio ao invés da resposta automática, o recolhimento ao invés da explosão, o que você acha que aconteceria? É aí que reside a chave. Quando você deixa de estar sempre disponível, emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, o mundo ao seu redor entra em colapso porque as pessoas estavam habituadas a te controlar através das suas reações, dos seus impulsos, da sua previsibilidade. Mas no dia em que você escolhe se retirar, o jogo muda completamente. E aqueles que pensavam te conhecer percebem que não sabem absolutamente nada sobre você. Ralph Waldo Emerson escreveu: "O que você é fala tão alto que não consigo ouvir o que você está dizendo." Reflita sobre isso. Quando você se torna inacessível, quem realmente entra em desespero quando se irrita? Quem tenta te provocar apenas para despertar alguma emoção de volta? Isso revela muito mais sobre o outro do que sobre você. E principalmente, revela o quanto você ainda está sendo manipulado sem perceber. Você continua se entregando para agradar, para manter a paz, para não perder pessoas que no fundo nunca estiveram realmente ao seu lado. E a cada sim forçado, cada resposta imediata, cada reação emocional, você doa um pedaço da sua energia vital. E ao final do dia, o que sobra? Cansaço, frustração, um vazio que você não consegue explicar. Mas eu vou te dizer por quê. Porque você está disponível demais para quem não merece nem um minuto do seu silêncio. Este vídeo não é sobre dar as costas ao mundo. É sobre escolher a si mesmo. É sobre aprender o que Emerson chamava de autoconfiança. O processo de se tornar independente, autêntico, completo. E esse processo começa quando você compreende que o silêncio pode ser mais poderoso que 1000 argumentos. Que o recolhimento, quando vem da consciência e não da fuga, é um ato de poder supremo. Então eu te pergunto agora, olhando nos seus olhos, até quando você continuará sendo controlado pelas emoções alheias? Até quando reagirá como um fantoche toda vez que alguém cutuca sua ferida? Talvez seja a hora de cortar essas cordas, do sei retirar, de se tornar um mistério. Porque quando você para de estar disponível, tudo muda. Você foi ensinado a sempre estar presente, a responder rapidamente, a agradar, a dizer sim mesmo quando queria dizer não. Desde a infância, foi condicionado a acreditar que seu valor está em quão disponível você é para os outros. Mas aqui está uma verdade que talvez ninguém tenha te dito com essa clareza. Essa disponibilidade excessiva não é uma virtude, é uma prisão. E enquanto você continuar pensando que precisa estar acessível o tempo todo, emocional ou de outra forma, você será manipulado, drenado e esquecido assim que não for mais útil. Você sabe por quê? Porque estar sempre disponível te torna previsível. E tudo que é previsível se torna uma ferramenta. As pessoas começam a te usar como um botão de emergência emocional. Elas apertam quando querem atenção, alívio, validação e depois te colocam de volta na prateleira. Mas você não percebe isso porque está preso numa ilusão de que estar presente para todos fará alguém estar presente para você. Mas não funciona assim. Emerson falava sobre a conformidade social. Essa máscara que vestimos para ser aceitos, amados, reconhecidos. E é exatamente essa máscara que te mantém excessivamente disponível. Você diz que está tudo bem quando está sufocando. Responde mensagens imediatamente, mesmo quando está exausto. Se explica, se justifica, se defende como se devesse algo ao mundo. Mas a verdade é que quanto mais você se coloca no centro do palco dos outros, mais você desaparece do seu próprio. Estar disponível o tempo todo é uma forma sutil de autoabandono. É uma maneira disfarçada de buscar aprovação, evitar rejeição, tentar controlar a imagem que os outros têm de você. Mas esse controle tem um preço, e o preço é a sua paz. É a sua energia vital sendo distribuída como se fosse infinita, quando na verdade é limitada. Muito limitada. Pessoas que te querem disponível o tempo todo, na verdade não querem você. Elas querem o que você fornece: validação, companhia, distração, conforto emocional. Mas quando você muda, quando estabelece um limite, quando se recusa a reagir, essas mesmas pessoas se irritam, te acusam,
Dizem que você está estranho. Não é porque você mudou. É porque você parou de ser funcional para elas. E aqui está o ponto mais cruel. Quanto mais disponível você é, menos valor os outros te dão. Porque o que é abundante demais se torna descartável emocionalmente. Ninguém respeita o que não precisa conquistar. Ninguém valoriza o que sempre está lá. Então agora pare e pense. Quem realmente merece seu tempo? Quem merece sua atenção, sua presença, sua escuta? Ou melhor ainda, quem merece sua ausência? Mas antes de responder isso, precisamos entender uma coisa essencial. Por que reagimos tanto? Por que cedemos tão facilmente? O que está por trás desse desejo quase automático de responder, justificar e agradar? A resposta está no que Emerson chamava de energia vital. E é isso que vamos falar na próxima parte. Porque sua energia é tudo o que você tem. E se não aprender a protegê-la, alguém a usará contra você. Ralph Waldo Emerson não via o ser humano como uma máquina automática que reage aos estímulos sem consequências. Para ele, nossa mente é como um sistema energético, e cada pensamento, emoção e ação consome uma parte dessa energia. A pergunta é, você está escolhendo para onde sua energia vai, ou está deixando o mundo decidir por você? Toda vez que você reage impulsivamente, está desperdiçando energia vital. Quando se defende de uma crítica que nem merecia atenção. Quando responde a uma provocação só para provar que está certo. Quando se envolve em discussões inúteis, quando tenta agradar quem não te valoriza, você está gastando sua força interior no que não te nutre. E Emerson foi claro. Aquilo a que você resiste, persiste. Quanto mais você reage, mais se prende. Pessoas que vivem emocionalmente esgotadas não são fracas. Elas estão mal direcionadas. E sabe o que acontece com alguém que vive exausto? Fica vulnerável. E quando você está vulnerável, se torna presa fácil. Pessoas manipuladoras, oportunistas e carentes emocionalmente conseguem sentir isso. Elas percebem que você não sabe guardar sua energia, que reage a tudo, que está sempre tentando resolver o mundo e se aproveitam disso. Emerson dizia que uma mente saudável é aquela que sabe manter a energia dentro do sistema. Isso significa saber dizer não sem culpa, saber permanecer em silêncio, sem se sentir covarde, saber observar antes de agir. Porque o verdadeiro poder não está em reagir, está em escolher quando e como agir. E isso só é possível quando você se conhece bem o suficiente para reconhecer seus próprios impulsos. Quantas vezes você perdeu o sono por causa de uma conversa mal resolvida? Quantas vezes passou horas ruminando sobre o que deveria ter dito ou tentando entender por que alguém te tratou mal? Essa é a energia sendo drenada sem retorno. Você está mantendo vivos fantasmas que deveriam ter morrido há muito tempo e alimentando dinâmicas que só existem porque você insiste em responder. A energia vital é como um campo de força. Quando bem guardada, cria presença. Você entra num ambiente e comanda respeito sem dizer uma palavra. Mas quando mal administrada, você se torna invisível, reativo, frágil. E o mundo não tem piedade de quem cede facilmente. Portanto, comece a observar seus próprios gatilhos. O que te faz reagir automaticamente? O que te faz perder o centro? Esses são os pontos exatos onde sua energia escapa. E é aí que você precisa trabalhar. Não para se tornar frio ou indiferente, mas para ser seletivo, para ser soberano sobre si mesmo. E aqui vem uma das maiores revelações de Emerson. Quando você conserva sua energia, você quebra as projeções que os outros fazem sobre você. E isso incomoda muito, porque agora estamos entrando num território sombrio, da manipulação silenciosa. Na próxima parte, vamos explorar como pessoas oportunistas se alimentam da sua energia e por que sua indisponibilidade desarma completamente esses jogos. Prepare-se para olhar nos olhos daqueles que sempre te drenaram sem você perceber. Você pensa que está no controle. Acredita que suas reações são escolhas conscientes, mas a verdade é mais sombria. A maioria das suas respostas emocionais são programadas, e quem entende isso, te manipula facilmente. Pessoas oportunistas não precisam gritar, ameaçar ou forçar situações. Elas apenas acionam os botões que você deixou expostos e você reage, sempre. Emerson falava sobre a influência social, o mecanismo psicológico através do qual as pessoas moldam umas às outras sem que percebamos. Mas há outro lado desse fenômeno que poucos notam. Enquanto outros te influenciam, você também se torna receptáculo para essas influências. E quanto mais disponível emocionalmente você está,
mais se torna uma tela em branco para essas projeções. Você conhece aquele amigo que só aparece quando está em crise? Aquele parceiro que sempre precisa que você salve o dia? Aquela pessoa que te elogia, mas só enquanto você é útil para ela? Nada disso é por acaso. Elas não estão se relacionando com você. Estão se relacionando com a ideia de você, com um papel que você concorda em representar. E por que você concorda? Porque tem medo de decepcionar, medo de não ser amado, medo de ser abandonado. A manipulação mais eficaz não acontece no grito. Acontece no silêncio da culpa, quando você sente que deve algo ao outro, quando acredita que precisa estar disponível, precisa ajudar, precisa compreender, mesmo quando isso te destrói por dentro. E aqui está o ponto central. O manipulador não precisa te controlar. Ele só precisa que você continue reagindo da mesma forma. Mas quando você para de reagir, o jogo quebra. Quando você começa a dizer não, a responder com silêncio, a se retirar ao invés de se explicar, as projeções começam a desmoronar. A máscara que colocaram em você cai, e isso deixa as pessoas desconcertadas porque não sabem mais quem você é. E pior, agora elas são forçadas a olhar para si mesmas. E nem todos estão preparados para isso. Sua indisponibilidade é uma ameaça porque força os outros a confrontarem seu próprio vazio. O silêncio que você oferece revela o ruído interno que eles não querem ouvir. E então vem o ataque, a crítica, o drama emocional. Não é porque você está errado, mas porque parou de servir como espelho conveniente. Emerson disse: "O que somos comunica muito mais eloquentemente do que qualquer coisa que possamos dizer." Quando você se retira, quando para de alimentar o ciclo, a sombra do outro começa a emergir. E isso é insuportável para quem sempre te usou como escape. Mas Eve está preparado para lidar com o desconforto de ser incompreendido, rejeitado ou até atacado por se proteger. Está pronto para suportar o silêncio que vem depois da ruptura, porque é exatamente nesse silêncio que nasce um novo tipo de poder. E é disso que vamos falar agora. Na próxima parte, você entenderá por que o silêncio pode ser a arma mais devastadora da psique humana e como ele muda completamente a dinâmica entre você e o mundo. O mundo moderno é barulhento. Todo mundo quer ser ouvido, quer responder rapidamente, quer vencer debates inúteis e provar seu ponto, mesmo que isso custe sua própria paz. Mas existe um poder que poucos conhecem e menos ainda dominam. O poder do silêncio. Não o silêncio da passividade ou da covardia, mas o silêncio consciente, estratégico, brutalmente lúcido. O tipo de silêncio que não é ausência, mas presença amplificada. Emerson via o silêncio não como vazio, mas como terreno fértil para a transformação interior. Quando você para de reagir, começa a observar. E observando, vê padrões que antes passavam despercebidos. Repetições emocionais, jogos de manipulação, ciclos de autossabotagem. O silêncio permite a lucidez. E a lucidez é perigosa para quem vive para te controlar. Você percebeu como algumas pessoas entram em pânico quando você não responde? Quando não se explica? Quando simplesmente desaparece? Não é porque sentem sua falta, é porque seu silêncio tira delas o controle narrativo. Enquanto você fala, ainda está no jogo. Mas quando se cala muda, as regress, e isso desestabiliza qualquer um que se nutre da sua reação. O verdadeiro silêncio não é ausência de voz. É domínio sobre a própria energia. É a recusa de ser arrastado pelas emoções alheias. É a escolha consciente de não se envolver em batalhas que não valem seu desgaste. Emerson dizia que a autoconfiança, o processo de se tornar quem você realmente é, exige esse distanciamento. Porque só no silêncio você consegue escutar a si mesmo sem a interferência do mundo. Mas não se iluda. O silêncio tem um preço. Ele te distanciará de pessoas que só te valorizavam pelo papel que você representava. Te fará incompreensível para aqueles que só te viam através de suas próprias projeções. Te fará parecer frio, distante, arrogante. Mas tudo isso é reação daqueles que nunca quiseram lidar com sua profundidade, apenas com sua utilidade. E aqui está a verdade dura. Quanto mais você amadurece, mais seletivo se torna com suas palavras, porque entende que cada frase é um investimento energético e nem todos merecem acesso à sua verdade. Às vezes o silêncio não é retirada, é soberania. É a linguagem de quem não precisa mais provar nada para ninguém. O silêncio é desconfortável porque força o outro a lidar com os próprios pensamentos, com o próprio ruído interno. E esse desconforto revela mais sobre eles do que qualquer argumento seu poderia revelar. Você não precisa explicar sua ausência.
ela se explica sozinha. E quem se sente ameaçado por ela, revela o quanto dependia do seu desequilíbrio para manter o próprio controle. Mas o silêncio mais poderoso não é o que perturba o outro. É o silêncio que te reconstrói por dentro. O silêncio que te conecta com algo além da aprovação externa. É nesse espaço interno, livre das demandas alheias, que você começa a recuperar sua energia vital, a se reconectar com sua essência. E é exatamente disso que vamos falar na próxima parte. Porque não basta apenas cortar o ruído externo. Você precisa reaprender a usar sua energia conscientemente, a escolher onde ela vai, onde fica e, principalmente, onde jamais deve ser desperdiçada. É hora de aprender a ser seletivo com a própria alma. Não adianta entender tudo isso intelectualmente, se na prática você continua dizendo sim quando quer dizer não, respondendo mensagens que te incomodam, participando de conversas vazias e mantendo relacionamentos que só existem por inércia. Consciência sem ação é apenas outra forma de auto-engano. A transformação verdadeira começa quando você decide firmemente se tornar seletivo. E isso exige disciplina emocional. A indisponibilidade consciente não é sobre ser frio, arrogante ou indiferente. É sobre não estar mais acessível para qualquer pessoa, a qualquer hora, por qualquer motivo. É sobre tomar controle da própria energia, do próprio tempo, da própria paz. E isso começa com pequenas ações. Não responder imediatamente. Respirar antes de reagir. Sair de uma discussão antes de ser arrastado para o caos. Desligar o telefone sem culpa. Dizer hoje não. Dizer não me interessa. Dizer não vou me envolver. Mas aqui está a parte mais importante. Você não precisa justificar sua ausência. Não precisa explicar seu silêncio. Não deve nada a ninguém além de si mesmo. E isso, para muitas pessoas, é imperdoável. Porque quando você se recusa a se explicar, tira do outro o poder de te manter dentro de uma narrativa emocional, onde você é sempre o prestativo, compreensivo, acessível. Emerson entendia que todo processo de autoconfiança passa pelo isolamento, mas não um isolamento depressivo, um isolamento sagrado. Um tempo de recolhimento interior, onde você reaprende a escutar a própria voz sem a interferência do mundo. Onde reconstrói sua identidade não baseada no olhar dos outros, mas a partir do seu próprio centro. Quer saber um bom termômetro da sua evolução? Observe quem começa a se distanciar de você quando você fica mais reservado. Observe quem tenta te provocar quando você para de reagir. Observe quem te acusa de ter mudado quando finalmente começa a se proteger. Esses não são sinais de que você está errado. São provas de que começou a se libertar. Ser indisponível é desconfortável no início. Você sentirá culpa. Pensará que está sendo egoísta, ouvirá que está sendo duro demais. Mas isso faz parte do processo de desconstrução. Você passou a vida sendo condicionado a se colocar em segundo lugar. É natural que a mudança cause desconforto na USOM Voca, mas em todos que se beneficiavam da sua versão antiga. A indisponibilidade consciente é a base da autodeterminação. Quando você diz não para o mundo, está dizendo sim para si mesmo. Quando se retira de um ambiente tóxico, está reafirmando que sua paz vale mais que qualquer conexão falsa. E quando para de se explicar, começa a ser respeitado, mesmo que seja por poucos. Mas nem todos estão preparados para esse tipo de presença, porque sua ausência emocional vai expor feridas que eles não querem encarar. Vai revelar o quanto dependiam do seu caos emocional para se sentirem no controle. E é nesse momento que vem a ruptura. E com a ruptura, vem a dor, a solidão, o estranhamento, a sensação de que você está perdendo algo, quando na verdade está apenas se libertando. Mas o que acontece depois disso? O que vem depois do distanciamento? O que nasce do silêncio? Na última parte, vamos falar sobre isso. Sobre o renascimento, que só acontece quando você tem coragem de ser incompreendido, de ficar sozinho e de se tornar inteiro por conta própria. É hora de entender por que a solidão dos fortes é o caminho para a verdadeira liberdade. Quando você para de estar disponível para todos, algo profundo começa a acontecer. Primeiro vem o silêncio. Um silêncio desconfortável, que parece gritar dentro de você. Você se pergunta se fez a coisa certa, se está sendo duro demais, se está perdendo pessoas que gostavam de você. Mas gradualmente esse silêncio se transforma. Ele começa a limpar, a acalmar, a curar. E então vem a solidão. Mas não a solidão da ausência, é a solidão da presença total. A sua própria, a solidão dos fortes, a solidão de quem não se trai mais para manter os outros por perto.
E nesse espaço, onde antes havia confusão, entra a clareza, onde antes havia ansiedade, entra a paz, onde antes havia carência, entra um novo tipo de força, a força de ser inteiro dentro de si mesmo. Emerson dizia que o processo de autoconfiança, de se tornar quem você realmente é, exige que você se distancie do coletivo, que se desidentifique da máscara, que caminhe sozinho por um tempo. E é exatamente isso que você está fazendo quando decide se tornar indisponível. Não está fugindo do mundo. Está retornando para si mesmo. É nesse ponto que você para de ser um reagente e se torna um criador. Deixa de ser moldado pelas circunstâncias e começa a moldar sua realidade de dentro para fora. As pessoas que se sentem desconfortáveis com sua ausência, elas revelam que nunca quiseram você. Elas queriam o papel que você representava. E agora que você não se encaixa mais, não sabem o que fazer com você. E isso é libertador. Você perderá pessoas, mas encontrará a si mesmo. Se distanciará de lugares, mas se reconectará com sua essência. Se tornará incompreendido, mas finalmente começará a ser respeitado, porque quando você não está mais disponível para qualquer coisa, se torna valioso, raro, inesquecível. E não se engane, isso é um renascimento novo cômico, o início de uma vida onde você não está mais disponível para migalhas emocionais, para jogos mentais, para vazios disfarçados de afeto. Agora você só aceita o que ressoa com sua paz, com sua verdade, com sua inteireza. E se você chegou até aqui, é porque uma parte de você já está pronta para esse novo caminho. Uma parte de você já entendeu que ser amado não significa nada, se para isso você tem que se abandonar, e que o verdadeiro amor próprio começa quando você escolhe a si mesmo, mesmo que isso custe ficar sozinho por um tempo.